Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Na videoaula de hoje nós vamos abordar um pouco mais sobre o conteúdo revisional aí do livro 4, capítulo 6. Então, material na mão e vamos lá. Gente, nas últimas aulas nós falamos sobre as substâncias iônicas e as suas propriedades, né? Formação e propriedades. Hoje vamos abordar as substâncias covalentes, ou seja, aquelas formadas por ligações covalentes, ok? Primeiramente, substâncias covalentes elas são formadas por elementos não metálicos. Tal como o exemplo aqui, nós temos dois átomos de hidrogênio que devem formar ligação entre si para formar molécula de gás hidrogênio, certo? Como acontece? Há metais, os não metais, eles preferem receber elétrons. A tendência deles é receber elétrons e não doar elétrons. Uma vez que dois átomos querem receber e nenhum vai doar um para o outro elétrons, nesse caso, há necessidade de chegar a um outro nível de concordância entre os átomos, como se eles fossem pessoas. Ou seja, na prática eles vão fazer o quê? Um compartilhamento dos elétrons de valência, os elétrons suficientes para que cada um complete o número de elétrons necessário e ganhar estabilidade na sua camada de valência. Ok? Então, ao invés de um doar elétrons para o outro, ambos compartilham. Isso é uma ligação covalente. Tá certo? Essa ligação ela é bastante estável justamente porque existe, mantém, né, a atração entre elétrons de valência e os núcleos atômicos, e existe, claro, uma repulsão natural entre os dois núcleos que mantém os núcleos separados, ou seja, os átomos continuam sendo átomos e os núcleos não se fundem. Beleza, gente? Isso é a ligação covalente, nada mais é do que o compartilhamento de elétrons, ok? Bom, por que a ligação covalente é estável? Cabe lembrar que todo sistema no universo ele tem estabilidade quanto menor a sua quantidade de energia. Qualquer sistema no universo, seja biológico, físico ou químico, ok? É uma lei natural. De modo que, quando nós temos aqui no estágio 1, o maior patamar de energia que nós vemos desse gráfico, nós temos, segundo a legenda, dois átomos isolados. Significa átomos separados, não ligados. O que significa que esses átomos eles têm grande mobilidade, grande liberdade de movimentação e, portanto, têm alta energia. Esse sistema, um sistema que tem átomos livres, ele é menos estável, justamente porque tem maior energia. Conforme os átomos se aproximam, a sua energia decai, porque o seu grau de liberdade diminui e, portanto, conforme acontece a queda de energia, a, a liberdade desses átomos, além de diminuir, a estabilidade aumenta no sistema. Legal? Se, por outro lado, nós tivermos os átomos ligados por uma ligação covalente e não se restringe somente à ligação covalente, o mesmo princípio se aplica às ligações iônicas e metálicas, como veremos. Tá? Quando nós temos átomos ligados, a sua liberdade de movimentação é limitada e, portanto, temos para o sistema, entre átomos ligados, o menor patamar de energia e, portanto, a maior estabilidade. Ok? Como nós vimos, os núcleos se repelem mutuamente, porque os núcleos são positivos. Ok? Nesse sentido, se pressionarmos ainda mais, né, se tentarmos atrair ainda mais um núcleo, um átomo em direção ao outro, estamos atraindo um núcleo em direção ao outro e eles começam a sofrer repulsão mútua, o que aumenta a energia, tal como comprimir uma mola. Legal, gente? Então, isso é o estágio 4 aqui. Beleza? Bom, agora, com relação à formação das ligações covalentes, a sua representação ela é bastante simples. Utilizamos aqui, nessa tela, os elétrons como sendo os xizinhos ao redor do símbolo do elemento, né? Os elétrons de valência, usando aí a fórmula de Lewis, né? A estrutura eletrônica, a fórmula eletrônica. Ok? E nesse sentido, vemos aí que um átomo de cloro e outro, cada qual compartilha um elétron da sua camada de valência, formando a sua ligação covalente. Ok? Similarmente, nós temos aí a outra representação, também utilizando a fórmula de Lewis, né, a fórmula eletrônica, em que não precisa circular os elétrons, mas ambas são válidas aí para representar a ligação covalente, ok? E com relação às propriedades dos compostos moleculares, é importante salientar que eles podem estar no estado sólido, líquido ou gás. No caso sólido, nós temos o exemplo do açúcar,
que é uma substância molecular, né? É feita por moléculas e, portanto, ligações covalentes. Um detalhe importante, toda substância que é formada por ligação covalente, ela é chamada, toda substância que é molécula ela é chamada de, ela é feita por ligações covalentes, toda substância covalente, ela pode ser chamada de molécula, ok, gente? A exceção são os sólidos moleculares, tal como o diamante, mas nós chegaremos lá no momento oportuno. Então, podem estar no estado sólido, como o açúcar, no estado líquido, como a água, ou no estado gasoso, como, por exemplo, o dióxido de carbono, o gás carbônico, ok? Com relação à solubilidade, alguns são solúveis, outros são insolúveis. E aqui nós estamos tratando da solubilidade em água. O exemplo é o açúcar, que dissolve muito bem em água, certo? O que define essa solubilização, essa solubilidade do composto molecular em água é a sua polaridade, como nós vimos. Uma molécula pode ser polar ou apolar. Beleza, gente? Nesse contexto, nós temos também a condutividade elétrica, uma das propriedades dos compostos moleculares. Via de regra, nenhum composto molecular forma solução condutora. Nenhum. Tá? A única exceção são os ácidos, que são moléculas que, ao dissolver em água, formam íons, ou seja, quebra a ligação covalente, formando íons onde não existia. Certo, gente? Pela formação de íons, acaba formando uma solução condutora. Mas, via de regra, compostos moleculares dissolvidos em água não formam soluções condutoras, ok? Então, bom, com relação à temperatura de fusão, os compostos moleculares têm temperatura de fusão relativamente baixa. É o caso, por exemplo, do açúcar. Esquentando ele no fundo de uma panela, ele, atingindo uma certa temperatura não muito alta, ele já consegue derreter. O que é isso? Fundir o sólido passando para o estado líquido. O mesmo acontece com a água. A temperatura de fusão da água é 0 graus Celsius. Ou seja, abaixo de 0 a água é sólida, é gelo, e a partir de 0 para cima as temperaturas indicam a água líquida, ok? Com relação à geometria molecular e à polaridade das substâncias, nós temos que a geometria molecular mais simples é a geometria linear, ou seja, a forma da molécula mais simples é a forma linear, em que nós temos, no caso de dois átomos, não tem como ser diferente, uma vez que a ligação não faz curva, então tendo um elemento em cada ponta, nós temos formando uma linha, né? Ou seja, essa é a forma ou geometria linear, ok? E no caso do dióxido de carbono, o CO2, né, nós temos o átomo central como sendo o carbono e um oxigênio em cada extremidade, em cada lado oposto do átomo central. Isso forma também uma linha e, portanto, a geometria também é linear, ok? Temos a geometria angular, no caso da molécula de água, porque os ligantes eles sofrem a repulsão desses pares eletrônicos que sobram no átomo central, eles entortam a molécula formando esse V, formando esse ângulo. Ou seja, essa é a geometria angular. No caso do formaldeído, o formol, nós temos ali a geometria trigonal ou trigonal plana. Por quê? Forma exatamente um triângulo entre os ligantes em cada ponta e o átomo central. Ok, gente? Sendo que a distância entre os ligantes é igual para todos. São 120 graus de ângulo de distância entre um ligante e outro ao redor do carbono. Ok, gente? No caso da amônia, nós temos a geometria piramidal. Por quê? Sendo a amônia o átomo central e os ligantes voltados para o mesmo lado, devido à repulsão desse par de elétrons do nitrogênio sobrando, então isso forma uma pequena pirâmide, em que todos os lados da pirâmide são iguais e são triangulares. Mesmo a base da pirâmide é triangular. Ok, gente? Nesse caso, essa é a geometria piramidal. E por fim, a geometria tetraédrica, quando temos um átomo central e 4 ligantes. Todos os ligantes são distanciados igualmente uns dos outros, formando aqui uma distância de ligação a distância angular de 109 graus e meio aproximadamente, mas não há necessidade de decorar, certo? Para cada ligante há uma distância angular igual, ok? Essa é a geometria tetraédrica.
Com relação à polaridade dos compostos, nós vimos que existem substâncias polares e apolares, certo? As substâncias polares são formadas por uma diferença de eletronegatividade entre os ligantes, entre os participantes da ligação, certo? No caso do hidrogênio e do cloro, representados aqui, o cloro é um elemento mais eletronegativo, sua eletronegatividade é igual a 3, enquanto que a eletronegatividade do hidrogênio é igual a 2,1. Sendo o cloro mais eletronegativo, a diferença entre o cloro e o hidrogênio quanto à eletronegatividade é diferente de zero e, nesse caso, ocorre uma deformação da nuvem eletrônica mais na direção do cloro, formando um polo negativo próximo do cloro e positivo próximo do hidrogênio. Isso é uma molécula polar, ok? Em contrapartida, as moléculas polares elas não apresentam uma diferença de eletronegatividade, ou seja, a diferença é igual a zero, porque os elementos têm mesma eletronegatividade. Isso geralmente acontece quando temos os mesmos elementos ligados, como aqui o caso do hidrogênio e do hidrogênio. Ok? Nesse caso, a diferença de eletronegatividade é zero, não forma polos na molécula e essa molécula é apolar. No entanto, polaridade da molécula também depende da geometria molecular e não apenas dos ligantes, ok? Com relação agora às interações que mantêm as moléculas unidas mais fortemente ou mais fracamente, nós temos três forças capazes de manter essas moléculas unidas. São elas, para moléculas apolares, as interações do tipo dipolo induzido, ou também conhecido como forças de Van der Waals, que são as forças mais fracas, são as interações mais fracas que unem duas moléculas. E elas acontecem entre moléculas apolares, em que, quando uma molécula se aproxima da outra, as nuvens eletrônicas sentem e, como as nuvens eletrônicas são feitas por elétrons, se deformam ligeiramente, formando pequeníssimos polos e muito fracos. Esses polos, uma vez formados, causam atração de sinais opostos entre uma molécula e outra. Mas, volto a dizer, é uma interação, é uma força muito fraca, certo, gente? Mas, em alguns casos, consegue manter as moléculas unidas, ok? No caso do dipolo permanente, essa é uma força já um pouco mais intensa aplicada a moléculas polares, em que as moléculas polares, tendo naturalmente os seus polos já pré-formados, os polos de sinais opostos são atraídos entre uma molécula e outra, o positivo de uma com o negativo de outra, e assim formando uma interação atrativa mais forte entre as moléculas, ok? Por fim, a interação do tipo ligação de hidrogênio é a mais forte e acontece entre moléculas polares, especificamente as que têm hidrogênio ligado na mesma molécula, hidrogênio ligado a flúor, ou ligado a oxigênio, ou ligado a nitrogênio. É o caso da água, onde o hidrogênio está ligado ao oxigênio. Nesse caso, formam-se polos muito fortes e, portanto, a interação atrativa entre uma molécula e outra é muito forte também, ok, gente? Tão forte que é capaz de formar a famosa tensão superficial da água, certo? Pela compactação de moléculas. Há uma atração tão forte que aproxima muito uma molécula da outra, formando ali aquela fina camada que é a tensão superficial presente na água. Ok, gente? Bom, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Até a nossa próxima videoaula e que a força esteja com vocês. Valeu, pessoal, até a próxima!